Em nosso estudo de hoje, a lição 33 do livro Seara dos Médios tem por título Incrédulos. Regozijar-se-iam sim com a verdade que nos enriquece de otimismo e consolo. Se pudessem, acalentariam a claridade da fé com a emoção dos cegos que recobrassem repentinamente a visão diante da alvorada, deslumbrados de júbilo. Se pudessem, estariam erguidos à confiança como árvores generosas levantadas para o céu. Contudo, transitam na terra a feição de alienados mentais que a ciência não vê. Terrenos devastados pelo incêndio das paixões, acabaram dominados pelos vermes do materialismo que lhes corroem os últimos embriões de esperança, muitas vezes em festim de sarcasmo. Quereriam vibrar ao calor da convicção na sobrevivência, mas trazem o coração enregelado pela névoa da morte. São legisladores e não procuram as leis profundas que regem a vida. São professores e não conhecem a essência das lições que transmitem. São médicos e não auscultam os princípios sutis que organizam as formas. São juízes e não estudam as reações do destino nas vítimas do mal que lhes são dadas a exame. São advogados e não identificam a santidade do direito. São artistas e não buscam a glória oculta da arte. São operários e não percebem a substância divina do trabalho. São pais e mães e não pressentem a sabedoria com que se lhes estrutura o alicerce do lar. Incrédulos tateiam na sombra que lhes verte do cérebro mergulhado na incompreensão. Não lhes agraves os padecimentos com palavras amargas, injuriando-lhes as opiniões, mais abriremos as feridas que lhes sangram no peito. O azedume estabelece para os espíritos viciados na irritação 6 modalidades de tributos calamitosos: a perda do trabalho, a perda do auxílio, a perda do equilíbrio, a perda da afeição, a perda da oportunidade e a perda do tempo. Diante deles, nossos irmãos que se tresmalharam na irresponsabilidade e no desespero, desdobremos a abnegação, a tolerância e a caridade, multiplicando as obras da educação e os valores espontâneos do bem, porque toda criatura que nega a paternidade de Deus e recusa admitir a existência da própria alma, está carecendo de socorro no hospital da oração e no abrigo do bom exemplo. Emmanuel vem tratar hoje de todos nós que, antes de recebermos os valores do Evangelho de Jesus, antes de recebermos os valores da doutrina espírita, vivemos com toda a intensidade a realidade do mundo material. E a gente começa a entender que, num primeiro momento, quando a gente começa a ter contato com a experiência de irmãos que já estão mergulhados na religião e conseguem antever o mundo espiritual, a gente não consegue compreender muito bem, né? O Emmanuel até começa a falar para a gente, tá, regozijar-se-iam sim com essa mesma verdade que a gente tem hoje. Se pudesse, eles até acalentariam a claridade da fé, tal, mas no final, contudo, estão transitando na Terra igual alienados mentais. E ele vai usar um texto aqui, né, um termo que é poético e ao mesmo tempo é trágico para a gente. São terrenos devastados pelo incêndio das paixões que acabaram dominados pelo verme do materialismo, que corrói até os últimos embriões da esperança. Muitas vezes em festim de sarcasmo. Sarcasmo mesmo. Por exemplo, eu me lembro de uma vez de ter ido procurar padrinhos para um evento de entrega de presente para as crianças no final do ano. E que uma pessoa, primeiro ela ficou com uma ficha, acho que talvez por educação, né? E quando eu fui cobrar o presente, ela me devolveu a ficha dizendo que não concordava com aquele tipo de trabalho e que quem participava daquele trabalho é um demagogo. Ele usou essa palavra assim, né? E a gente encontra, claro que a reação nossa, né, foi uma reação do tipo,
é uma opinião isolada e vamos continuar o nosso trabalho. Eu me lembro de, por exemplo, Leopoldo Machado. Ele tem uma história de ele ter fundado aqui na Baixada Fluminense um lugar chamado Lar de Jesus, que era abrigo, asilo e orfanato ao mesmo tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer ainda esse lugar, o Lar de Jesus. E ele resolve fazer uma festa na casa dele. Quando as pessoas vão chegando para a festa, eu falei, cadê? Não tem comes, não tem bebes, não tem... Daqui a pouco chega o Leopoldo Machado todo sujo, porque foi na feira e pegou aqueles sacos de feira de farinha, que são todo branco, né? Distribui o saco para todo mundo e pede ajuda para eles irem para as ruas pedir doação para poder manter a instituição. E ele diz que a primeira casa que ele chegou e pediu a doação, ele levou uma cusparada no rosto. Que aquela cusparada no rosto, né, mostrou para ele que ele estava no caminho certo. Daí ele se secou e nos endereços seguintes ele continuou pedindo e conseguiu a doação que ele queria para a manutenção da casa. Então, a gente, baseado nesses exemplos, a gente segue em frente. Mas o Emmanuel, aqui no final do texto de hoje, ainda fala para eles, para a gente, diante desses irmãos que se tresmalharam na irresponsabilidade e no desespero, desdobremos a abnegação, a tolerância, a caridade, multiplicando as obras de educação, né? Ele ainda fala para a gente, vamos ter muita paciência e continue o trabalho de vocês. Mas ele vem dizer para a gente que são muitas pessoas que, por não terem essa noção, em primeiro lugar, da imortalidade da alma, em segundo lugar, da lei de causa e efeito, que é a lei universal, né? Imortalidade da alma, lei de causa e efeito, e da responsabilidade que a gente tem do tamanho do nosso conhecimento. Fala, são legisladores que não procuram leis profundas que regem a vida. Fala dos professores que desconhecem até a essência das lições. Fala dos médicos, fala dos juízes, fala dos advogados, fala dos artistas, fala dos operários e até dos pais e mães. Incrédulos, eles tateiam na sombra que lhes verte do cérebro mergulhado na incompreensão. E é muito interessante hoje a gente analisar o que o conhecimento da doutrina espírita e do evangelho trouxe de diferença na nossa vida, e a gente não consegue imaginar como é que era antes. Fica, meu Deus, como é que eu vivi antes de ter essa noção? Porque hoje a realidade do mundo espiritual é uma realidade tão inconteste, tão presente na nossa vida, que a gente fica, meu Deus, como é que era? Uma vez eu fazendo um estudo, uma palestra numa casa espírita, eu falei durante a palestra assim, né? Eu tenho muito medo de desencarnar hoje e reencarnar em um local em que não tivesse a doutrina espírita e eu, de novo, no esquecimento do passado e na influência da matéria, eu fosse viver simplesmente de forma instintiva o que eu aprendi, né? Será que o que eu aprendi... Existe uma distância entre aquilo que você já é e aquilo que são os conceitos que você está bebendo da doutrina espírita e a consciência cobra que você seja. Mas eu vou estar num local que eu tenho esquecimento do passado. Aí quando eu termino de fazer o estudo, um espírito dá a mensagem através da presidente da casa, né, mensagem psicofônica, e fala assim, meu filho, depois que você aprende a doutrina espírita de verdade, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu guardei aquilo comigo e falei, pô, espero do fundo do coração que esse espírito esteja com a razão, que realmente a voz da consciência, mesmo se eu não tiver do meu lado um livro dos espíritos, um evangelho segundo o espiritismo. A gente imagina se eu tivesse que nascer agora num país lá da Indonésia, que não tivesse a menor noção da doutrina espírita. Se eu estiver num local desse aí, eu espero de coração que esse espírito esteja certo, que esses valores nunca mais saiam da gente. Mas enquanto isso não acontece com a gente, o Emmanuel chama aqui de incrédulos a página de hoje e nos convida, ele vem falar para a gente uma outra coisa, que acabou o tempo curto, né? A gente não vai conseguir falar tudo, que esse azedume para esses espíritos, ele pode trazer 6 modalidades de tributo: perda do trabalho, oportunidade de trabalhar, de ser auxiliado, perde o equilíbrio, a afeição das pessoas, a oportunidade e o tempo. Isso tudo a gente perdeu enquanto a gente estava na incredulidade.
e renova de novo os votos para que a gente intensifique o trabalho quando estiver diante desses irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.